Glória a Deus. Glória a Deus. Que bom estarmos na casa do Senhor. E mais importante, que você está aqui comigo. Amém? E que junto a gente possa adorar ao Senhor nessa noite. Não só com os nossos louvores ou com a nossa oferta, mas com todo o culto, que seja um culto de adoração e que o nome do Senhor seja glorificado em todas as nossas ações. Você que está nos visitando, seja bem-vindo no nome do Senhor. Mãe do Mateus está ali, mas a vozinha dele, glória a Deus, sejam bem-vindas, né? E nessa noite é uma noite especial. Eu quero convidar aqui a Arlete, nossa querida irmã Arlete, para trazer o João Felipe, que está aqui nesta noite. Glória a Deus, né? João Felipe é um presente de Deus nas nossas vidas. Deus teve misericórdia, ouviu as nossas orações, né? E a Arlete quis questão de trazer aqui e testemunhar sobre isso, né? O que Deus fez na vida dele. Oi, irmãos, nessa noite eu tomei a decisão de trazer o meu neto aqui para apresentar à congregação novamente uma nova vida, né? Que está começando, que o Senhor está dando. Então, debaixo da graça de Deus, da autoridade do Espírito Santo, está aqui meu neto. E agradeço vocês, a cada um que orou e esteve junto com a gente, se colocaram na brecha, e o meu milagre está aqui, o nosso milagre está aqui. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Amém, vem cá, tira a foto dele aqui. Olha lá, dá tchau para a pastora lá, ó. Isso, né? Glória a Deus, né, João Felipe? Já pode ser pastor, tá? Já é calvo, né? Pode fazer parte do pastoreio dessa igreja. Amém. Irmãos, hoje é uma noite especial. Especial porque nós estamos aqui para adorar ao Senhor. Especial porque nós temos a oportunidade de falar, né, dos feitos do Senhor. O mais importante que eu acho é isso, é nós reconhecermos quem Deus é, quem Ele é na minha vida, na sua vida, na nossa história, na história da nossa igreja. E eu, durante essa semana, eu fui muito ministrado, né, pela palavra do pastor Cid na semana passada, que ele fez aqui, nós tivemos a comemoração de Páscoa, né, e ele fez aqui uma exposição pedagógica, né, sobre a Páscoa, desde o do passar por cima, da libertação lá do cativeiro, do povo hebreu, do Egito, até chegar em Jesus Cristo, a tipificação daquilo que significava, os portais, tudo isso foi muito interessante, né? A gente ver isso, da gente sentir. Participamos de uma Páscoa judaica, que foi ministrada uma Páscoa judaica aqui, onde você teve a oportunidade de participar, de conhecer, né, um pedacinho do carneiro. O carneiro era pequeno, né, mas deu um pedacinho para cada um. Né, o carneiro, o pão asmo, a erva amarga. Então, tudo isso com um grande significado. E o que Jesus fez foi dar um novo sentido a esse Pessá, a essa Páscoa judaica, que é a Páscoa que nós vivemos hoje. Esse momento que a gente celebra na igreja, que foi instituída por Jesus antes da sua morte. Porque nós sabemos que durante esses últimos 40 dias, nós ministramos aqui na igreja sobre os milagres de Jesus. Falamos sobre diversos milagres, falamos sobre diversos trechos da passagem de Jesus, sobre a sua vida, morte e ressurreição. E eu achei que isso foi tremendo, porque o que foi firmado no nosso coração, ao final da mensagem, foi que o túmulo está vazio. Aleluia! E que Ele ressuscitou. E por Ele ter ressuscitado, esta é a nossa esperança. A nossa fé se baseia na ressurreição de Jesus. A nossa fé, se Ele não tivesse ressuscitado, nada disso estaria acontecendo. Nós não estaríamos aqui hoje, nós não teríamos motivo para poder fazer isso. Mas isso aqui é um memorial pelo que Ele é nas nossas vidas, pelo sentido que ela é nas nossas vidas. E eu quero compartilhar com você uma passagem hoje, em Atos capítulo 9. Enquanto você abre em Atos capítulo 9, eu quero falar sobre isso, sobre esses momentos decisivos. Momentos decisivos são encontros incomuns que nós temos com o Senhor. O Senhor é aquele que nos chama para um encontro e muda a nossa história, muda a nossa vida, muda a nossa condição. E se a gente pegar os homens da Bíblia, nós vamos ver grandes homens, todos os personagens bíblicos, desde Enoque, Noé, Abraão,
né? Ruth, Débora, tantos personagens, Davi. A gente fala muito desses homens e mulheres da Bíblia, sabendo que Deus foi aquele que marcou um encontro com eles, e através desse encontro mudou essa história. Mudou a história de uma nação, mudou a história de um povo, né? E o povo, a gente vê que o povo, por mais que tenha o coração endurecido, Deus sempre é aquele que é bom, que cuida do seu povo, que sempre levanta alguém para ser o libertador, para ser ele que venha salvar o seu povo. E Jesus, quando ele veio para nos salvar definitivamente, porque o Cordeiro perfeito foi imolado, o Cordeiro perfeito foi entregue para que eu e você pudéssemos estar aqui nesta noite. Então, eu fico muito tocado com isso, porque quando eu estava falando com o pastor Cid essa semana, eu falei: pastor Cid, eu estou numa dificuldade tremenda para poder pregar nesse final de semana, porque o meu coração está assim, pesado no sentido de estar sentindo tudo aquilo que foi ministrado, de lembrar desse sacrifício de Jesus e saber que a gente tem vivido um tempo onde as pessoas nem se importam mais com isso. A irmã Cláudia compartilhou isso sobre o significado da ceia na nossa reunião de liderança, em alguns momentos que a gente estava compartilhando, sobre que as pessoas têm banalizado este momento tão importante. E talvez a banalização se dá porque você não se lembra mais de como foi o seu encontro com o Senhor. Talvez essa banalização, essa falta de sentido, ou comer do pão, ou tomar este vinho, seja simplesmente mais um momento da sua história. Mas eu quero dizer que não, que os momentos com o Senhor são momentos decisivos. Ele te chamou para mudar a sua história. Ele mudou para que você pudesse mudar o curso da sua história. E quando Ele mudou o curso da sua história, Ele mudou para que todos que estivessem ao seu redor também fossem alcançados. Para que aqueles que estivessem junto com você pudessem também receber desta graça que você recebeu. E se nós vermos, eu tenho um livro que chama Momentos Decisivos, do Bill Johnson, onde que tem a história de um avivalista, que é o Hess Howers. Ele foi ativado por alguns encontros com o Senhor. Ele se encontrou com o Senhor, e esses momentos de encontro com Ele foram momentos que marcaram a vida dele, e levantou ele como um homem avivalista que chorava, clamava ao Senhor, para que o Senhor pudesse mudar a história, e que ele pudesse viver tudo aquilo que havia sido prometido em Malaquias. Ele cobrou do Senhor tudo aquilo que havia sido prometido. E quando a gente fala sobre isso, que ele falava sobre a segunda vinda de Jesus, sobre a volta de Jesus, quando ele fala que eles devessem retornar para a casa do Senhor, porque eles estavam sendo omissos, estavam sendo ladrões, eles estavam roubando ao Senhor, que era para eles retornarem à casa do Senhor e fazer aquilo que era devido ao Senhor. Entregar, você não entrega o seu dízimo. Eu aprendi que a gente paga, porque a gente paga por quê? Porque o Senhor é o dono de todas as coisas. Ele podia ser dono de tudo, mas Ele deixa você ainda administrar o restante. Ele assegurou que os justos, aqueles que são justificados pelo Senhor, que eles terão uma eternidade com Ele. E eu acho isso tremendo, quando a gente pega a história de homens que choram por uma nação, que choram por um povo, que choram para que a situação de uma cidade, de um bairro, de um local, seja transformado pelo poder de Deus. E eu fico pensando sobre isso, como nós andamos levando a nossa história, como a gente anda, né, levando a nossa vida. Às vezes nós falamos dos louvores, né, do que a gente ministra, das canções que a gente ministra, do sentido dela, mas nada disso importa se o seu coração não estiver voltado ao Senhor. E nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo, que é um grande exemplo de alguém que passou por este momento decisivo com Deus. É um homem que teve um encontro com o Senhor, e talvez seja o encontro mais profundo que ele teve de uma pessoa que teve com Jesus, seja o apóstolo Paulo. Porque quando ele se encontrou com Jesus, ele se arrependeu, ele foi liberto e ele foi batizado com o Espírito Santo. E eu quero compartilhar essa história com você hoje. Em Atos capítulo 9, versículo de 1 ao 9. Amém? Glória a Deus. Atos 9, versículo 1 diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco,
de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudessem levá-los presos para Jerusalém. Em sua viagem, enquanto se aproximava de Damasco, de repente brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo respondeu: Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: Eu sou Jesus, a quem você persegue. Levante-se, entre na cidade, alguém dirá o que você deve fazer. Os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada, e eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Amém? Até aqui, feche os seus olhos. Pai, nós glorificamos o Teu santo nome, Senhor, rendemos graças ao Senhor, porque sabemos que este culto foi feito, Senhor, para que o Senhor pudesse se manifestar neste lugar. Como eu tenho sentido, Senhor, a Tua presença neste lugar, eu te peço que o Teu Espírito Santo também, ó Pai, possa tocar os corações dos Teus filhos, da Tua igreja, Senhor, que a Tua palavra seja ministrada, que ela seja, Pai, mais do que uma palavra, que ela possa ter sentido e possa gerar transformação na nossa vida, no nosso coração, no nosso caráter, na nossa mente, Senhor. Fala conosco, Senhor, ministra as Tuas verdades no nome de Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. Estou quase chorando aqui, estou segurando para não chorar. A gente fala sobre esses momentos, e quando a gente fala sobre a história de Paulo, depois desses momentos, a história de Paulo, tudo o que ele fez, nós vamos ver que ele se transformou de Saulo em Paulo por uma grande importância de contribuição que ele teve para todas as igrejas. Não só pelas cartas que ele escreveu, é porque ele foi tomado de uma profundeza de humildade, e ele tinha consciência daquilo que Cristo era na vida dele. Ele tinha consciência do que Cristo fez por ele. Da condição de perseguidor, ele passou a ser um pregador, um propagador do Evangelho do Senhor. E nós sabemos que isso, muitos de nós somos chamados para exercer um ministério, para exercer um cargo, para fazer alguma coisa, e ficamos amarrando, segurando, deixando de cumprir o propósito do Senhor nas nossas vidas. Mas eu vejo que desde aquele momento, que Paulo entendeu quem ele era diante do Senhor, quem era Cristo na vida dele, ele se considerou o menor de todos. Ele abandonou tudo o que ele tinha, se despiu de todas as coisas para servir ao Senhor. E quando eu vejo sobre isso, eu vou ver que é um homem que se entregou a um encontro profundo com o Senhor. Quando ele estava no caminho de Damasco, que ele foi tocado ali, que ele caiu no chão, ele vê simplesmente algo mudou dentro dele, porque ele teve a experiência de ver o Senhor, de se encontrar com o Senhor, aquela luz e aquela voz que falava com ele. E nós temos lá em Bill Johnson, no seu livro, ele diz assim, que Deus dá encontro para pessoas, e esses encontros fazem uma diferença suprema na vida delas depois disso. Se o seu encontro com o Senhor não transformou a sua vida, você precisa marcar um encontro com Ele de novo. Se o momento decisivo da sua história, da sua vida, não tem sentido, você continua sendo um crente meia boca, mais ou menos, tem alguma coisa errada na sua história. Nós temos que aprender que o Senhor é aquele que é dono da minha vida e dono da sua vida. Ele mudou a sua história, Ele te tocou para que a sua vida fosse mudada. Ele te chamou para que você fosse liberto de onde que você estava, e te deu uma nova condição, para que você experimentasse o novo de Deus. Existe um potencial dentro de cada um de nós, que precisa ser liberto, para que nós possamos cumprir o nosso destino. Existe um destino para mim, um destino para você, e muitas vezes esse destino é ofuscado pela nossa imaturidade espiritual. Quantas pessoas que estão há 10, 15, 20, 30 anos dentro da igreja e continuam imaturos?
que precisam crescer no Senhor. Tem que comer uma comida mais sólida, tem que deixar de beber leite para poder beber algo mais consistente, porque já é tempo disso. Jesus está voltando, Ele está às portas. Essa mesa não é só um memorial, é um memorial para que a gente lembrar que Ele morreu por mim e por você e que Ele está voltando. Então, quando Ele nos chama para isso, Ele nos chama, olha, a sua vida tem valor. Você foi tocado porque você tem algo especial que você precisa fazer. E quando eu vejo esse texto que nós podemos experimentar de Deus, existe um poder sobre você, que está sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua história, que a gente não tem acesso, porque a gente não quer experimentar algo novo. A gente se conforma em estar numa zona de conforto, num lugar bem tranquilo e sossegado, que a gente não deixa Deus falar ao nosso coração. A gente continua agindo da mesma forma. Então você poderá experimentar o melhor de Deus, momentos decisivos e transformadores com Deus. A primeira coisa, quando você deixar definitivamente as limitações e as prisões da religiosidade. Quando eu falei deixar definitivamente, porque nós temos no nosso coração algo que fica enraizado, que fica preso e nos limita a viver o extraordinário de Deus, de viver o que Deus tem para cada um de nós. Por quê? Porque existe muito ranço, existe muitas raízes que precisam ser arrancadas do nosso coração. Quando Paulo estava ali, ele fala assim, em Atos 9:1, enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Ele está dizendo para nós aqui que ele ainda respirava, ou seja, quem era Paulo, quem era Saulo? Ele era um homem criado aos pés de Gamaliel, era um homem que era totalmente culto, um homem que conhecia a lei, que conhecia a Torá, que conhecia todos os procedimentos, todos os rituais judaicos, e era impossível que alguém pudesse cultuar a Jesus, que alguém pudesse adorar a Jesus. Então, por isso, ele ainda continuava respirando ameaças de morte. A respiração dele era uma respiração de raiva, de revolta. Ele queria matar esse povo, ele queria pegar esse povo e levá-los presos, para que eles pudessem ser condenados. Por quê? Porque ele estava indo contra tudo aquilo que ele pregava e tudo aquilo que ele acreditava. E quando a gente fala sobre isso, nós vamos ver que isso se chama religiosidade. Ele era preso a uma raiz religiosa, O que é uma religiosidade? Ela envolve comportamentos, emoções, pensamentos derivados de crenças sobre o que é sagrado. Então, o que ele sentiu, o seu comportamento, as suas emoções, os seus pensamentos, era tudo originado naquilo que ele estava baseado, na experiência que ele teve como judeu e como seguidor das leis judaicas. Quando Jesus veio, que se fez presente, que viveu tudo o que viveu, ele não acreditava nisso, ele estava do lado de Estevão, quando Estevão foi apedrejado, quando Estevão deu seu testemunho de que o céu estava aberto. Ele estava ali, vendo tudo aquilo ali, e para ele isso foi diferente, se a gente analisar por esse contexto, porque ele estava simplesmente ali como mais um ouvinte, mas Deus já estava trabalhando no coração dele, esperando o momento ideal para que eles pudessem se encontrar. Então nós precisamos estar livres, arrancar do nosso coração tudo aquilo que nos prende, todo comportamento, toda emoção e todo pensamento que a gente ainda tem preso. Quando nós pintamos essa parede aqui foi um problema, entendeu? Porque a gente passou por isso, que as pessoas falaram assim, mas como que o pastor vai mudar a igreja? A igreja é a mesma, independente da cor, o que tem que ter é Jesus dentro da igreja. Ela ser azul, vermelha, amarela, cor-de-rosa, não interessa, ela tem que ter Jesus. Se fosse assim, todo centro espírita é tudo branquinho, Nós falamos sobre isso, o centro espírita é tudo branco, todo mundo de branco, Isso significa o quê? Nada. Mas Jesus é aquele que muda os nossos comportamentos, Ele muda a nossa história, Ele muda o jeito que eu posso ver a realidade da vida.
Nós temos que entender que Jesus está trabalhando num tempo onde que as coisas têm mudado. Nós compartilhamos ontem, com a reunião de homens, alguns assuntos que a gente precisa trazer à tona sobre as nossas vidas, o nosso comportamento de nos posicionarmos como homens, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas atividades, dando direção, dando discernimento. Mas a gente fica preso dentro do que a gente está vivendo, dentro de uma caixinha, achando que o nosso comportamento vai ser diferente. Você tem que caminhar de acordo com aquilo que a Bíblia diz. Se você é um cristão, recebeu a palavra do Senhor, foi tocado pelo Senhor, teve um encontro, um momento decisivo com o Senhor, foi este momento que marcou a sua história, e Ele vai mudar a sua história, mudar a sua vida e mudar a sua condição e a sua mente. Por isso que a nossa mente tem que ser renovada. Por isso que a nossa igreja é renovada, Porque nós renovarmos a nossa mente. A gente tem que renovar, porque olha só, tudo aquilo, tem gente que fica presa a picuinha, fica presa a mimimi, a cheio de coisa que sabe que não leva a nada, que não faz a igreja crescer, que não faz a igreja romper. Deus está te chamando para romper. Deus está te chamando para que você possa mudar a sua vida, a sua casa. Vir aqui no domingo, participar do culto, levar a paulada do pastor, às vezes é fácil, mas e lá amanhã, como é que você vai viver a sua vida? Você vai voltar a viver as mesmas coisas, praticando as mesmas coisas, escondendo-se atrás de algo pequeno, sem reconhecer que Jesus é o dono da sua vida? Preso a uma religiosidade que tem te segurado de romper no Senhor? Tem 2 livros que eu quero te indicar, chama O Cárcere Religioso, Os Dilemas Existenciais de um Judeu. É tremendo, de Jânio Gouveia. E tem um outro que chama O Cárcere da Religiosidade, de Ubiraci Câmara. São 2 que trabalham esses contextos daquilo que é religioso, que você tem que ver com outros olhos, porque as coisas são diferentes. Nós fomos criados numa sociedade onde que nos ensinou muitas coisas erradas, isso está enraizado no seu coração e você não consegue mudar. E o Senhor quer mudar nessa noite a sua forma de pensar, a sua forma de sentir, a sua forma de ver. E quando Paulo, ele estava lá, que ele respirava ameaças de morte, algo aconteceu, um momento extraordinário na vida dele, decisivo, e quando ele se encontrou com o Senhor, tudo mudou. E lá em Filipenses 3:7, ele diz para nós: mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Ele não estava reclamando de ter perdido todas as coisas. Ele perdeu tudo, ele abriu mão de tudo para ter o conhecimento de Cristo. E ele continua: eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Quero conhecer a Cristo ao poder da sua ressurreição. Quando a gente vê o significado que Paulo dá para tudo que ele tinha, para todos os títulos, para todos os cargos, para todos os bens, para toda a história que ele tinha familiar e que foi construída, a gente vê que ele abriu mão de tudo, por causa de algo que foi transformador na vida dele. Eu não estou falando que todos nós temos que abrir mão de tudo, eu estou falando que aquilo que o Senhor cobra de você, você deve fazer. O encontro seu com o Senhor é seu, pessoal, o momento é seu. Então a primeira coisa é esta, que nós temos que deixar definitivamente as nossas limitações. Aquilo que tem nos prendido, aquilo que tem nos amarrado, aquilo que tem nos deixado preso. Em segundo lugar, nós temos que aprender que os momentos decisivos e transformadores com Deus é quando você pode desenvolver um coração humilde e arrependido. Coração é terra de ninguém. Já viu? Alguém já ouviu falar isso? Tem terras, né? Não. Esse coração tem dono, é do Senhor, né? Amém? Fala em Atos 9:4 que ele caiu por terra. Cair, ele caiu.
Qual o significado que nós damos quando alguém cai? Alguém cai por algum motivo. Ele foi ofuscado pela presença do Senhor. Ele foi ofuscado por uma luz, por uma presença do Senhor, e ele caiu. Então, nós como cristãos temos que entender que muitas vezes, nós temos que mudar o nosso coração. O nosso coração é duro, egoísta, covarde, mesquinho, que a gente não quer. A gente fala sobre um coração humilde. A gente fala sobre um coração, que Deus se agrada de um coração, arrependido. Mas a gente não se arrepende de pequenas coisas, fica preso a pequenos gestos, a pequenos detalhes, a pequenos relacionamentos que nos ferem, e a gente não sabe perdoar, a gente não sabe direcionar a nossa vida de acordo com a palavra do Senhor. Fala, olha, esse não vamos mexer nisso. Por que eu falo sobre isso? Porque tem certos relacionamentos que são marcados na nossa vida, marcados na nossa infância. Tem um filme que chama Eu Só Posso Acreditar, que é uma música, Eu só posso imaginar e acreditar. Se eu pudesse imaginar, que é a história de um menino que ele é massacrado pelo pai durante a sua infância, aos 8, 9, 10, 11 anos de idade. Ele cresce totalmente revoltado com Cristo, com a igreja. Ele cantou algumas músicas, mas ao final o pai dele tem um câncer e eles se encontram e ele fala sobre essa história. Ele conta a história de que o pai dele estava com câncer, e foi quando ele escreve essa música, depois que o pai dele morre, Ele conta a história de que o pai dele, que quando o pai dele estava nos últimos dias de vida dele, era o pai que ele sempre queria. Foi quando eles se perdoaram, eles se encontraram, eles tiveram a oportunidade, dele ser pai, porque a mulher também tinha abandonado, ele foi criado apenas com o pai. Mas é um filme muito lindo da gente ver e de entender sobre Deus e sobre aquilo. E a música é linda quando fala, se eu pudesse imaginar. Então, se você tiver a oportunidade, assista esse filme. Por quê? Porque ele caiu em si. Ele caiu em terra, diante daquela situação, o coração dele foi um coração perdoador. Aquele menino perdoou o pai, perdoou aquela situação e resgatou tudo aquilo que ele tinha. Da mesma forma que nosso arrependimento tem que ser um arrependimento verdadeiro, movido pelo Espírito de Deus. Porque se nosso arrependimento não for verdadeiro, nós continuaremos tristes e constrangidos diante do Senhor. Fala que quando nós ficamos tristes, o arrependimento verdadeiro, quando ele tira a tristeza do nosso coração, é porque nós estamos tristes, porque nós ofendemos a glória de Deus. A tristeza ofende a glória do Senhor. Mas quando eu me arrependo da minha situação, eu arrependo de tudo aquilo que eu vivi, eu arrependo de tudo aquilo que eu fiz, o Senhor se alegra e a glória dele é derramada sobre a sua vida. E da mesma forma também, o arrependimento, um coração humilde, é um coração que não é constrangido, que não causa vergonha, porque nós recebemos o amor de Deus. O amor de Deus foi derramado no meu e no seu coração, mesmo eu sendo miserável, cego, pobre e nu. Apocalipse fala sobre nós, sobre a nossa condição como ser humano. 3,17. Você era um miserável, cego, pobre e nu, mas o amor do Senhor te alcançou. Foi este amor que foi derramado na cruz do Calvário. Foi este amor que foi derramado para que a sua vida pudesse ser tocada, para que você pudesse entender que Deus marcou um encontro com você, que Deus tem um momento especial para a sua vida. Então, ser humilde é reconhecer com gratidão o que Deus é. Ser humilde é reconhecer que a nossa dependência está no Senhor. Você não depende da sua força, você não depende da sua saúde, você não depende do seu braço, você depende do Senhor, porque amanhã tudo isso é pó. Se nós não pensarmos sobre isso, sobre a nossa condição, e continuarmos altivos, orgulhosos, nós não vamos ver a glória do Senhor. Nós não teremos o prazer de sermos, nos encontrar com o Senhor. O inferno é o lugar para aqueles que são
covardes, para aqueles que são mentirosos, para aqueles que são pecadores. Mas um coração arrependido é aquele que se encontra com o Senhor e Deus te dá a oportunidade de mudar a sua vida. E quando Paulo fala em Efésios 4, do 22 ao 24, ele diz assim, Efésios capítulo 4, 22 ao 24. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Amém? Quando eu estava lendo esse versículo e pensando sobre ele, sobre essa tradução que é a NVI, ele fala para nós que vocês foram ensinados. Então, eu e você podemos ser ensinados. O que nós temos que ter é um coração aberto, um coração humilde, um coração que se arrependa, um coração que busque a verdade, que vive em santidade, que viva essa verdade, essa justiça do Senhor, né? Provenientes de Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Fala que vocês foram ensinados para que o velho homem não volte à tona, né? Que ele não ressuscite. Eu falo, né, sobre isso, já falei em alguma pregação aqui, né, que Lutero fala sobre isso, que o miserável aprendeu a nadar, né? Então não adiantou eu afogar ele no batismo, né, que ele aprendeu a nadar e ele quer levantar. Então a gente tem que entender que esse velho homem, eu sou ensinado a dominar ele para que ele continue onde que ele está. E quando eu sou ensinado, eu passo a ser renovado. Eu sou renovado de modo a pensar e me revestir do Senhor. Então você pode ser renovado, você pode se revestir do Senhor. É apenas você querer ser ensinado. Nós temos uma grande dificuldade com as pessoas que não querem ser discipuladas. Discípulo é aquele que quer ser discípulo. Tem pessoas que não querem, porque acham que ser discípulo é você estar sendo obrigado a fazer alguma coisa. Ser discípulo é seguir o que Jesus falou. Ser discípulo é seguir as ordens que a Bíblia mandou. Então ninguém quer te fazer escravo, porque escravo você já é. Põe na sua cabeça, você é escravo do Senhor. Então se a gente pôr esse entendimento, que eu já sou escravo de Cristo, não deixa o Satanás ser meu dono, né? Eu vou ser ensinado pelo Senhor. Eu vou ser discípulo do Senhor, seguindo aquilo que tem me ensinado. Mas também em Hebreus 12, 14, fala para uma gente assim, fala assim, que sem santidade é bom. Quantas vezes a gente declarou isso? Muitas vezes. A gente declarou, olha, sem santidade ninguém verá o Senhor, sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas ninguém leu o que vem lá antes disso. Fala assim, ó, esforcem-se. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então você tem que se esforçar. A santidade, ela não cai do céu, sabe? E você virou santo, não. Santidade é um processo de caminhada com Cristo. É um processo que eu estou me esforçando diariamente. Eu estou me esforçando todos os dias para entender o que Cristo é, para compreender o poder da sua ressurreição, para entender que o sacrifício dele foi um sacrifício perfeito. Porque quantas pessoas não conseguem, ficam loucos com essa história de que Jesus ressuscitou ao terceiro dia e que ele já ascendeu aos céus? A gente tem que pensar sobre isso. Não é história, isso é verdade. É essa verdade que nós vivemos e pregamos, e é essa verdade que você tem que pregar na sua casa. Essa verdade que Jesus continua vivo, que ele não morreu, que ele ressuscitou. Então quando nós andamos em santidade, nós andamos caminhando, seguindo os passos de Jesus. Quando nós perguntamos, o que Jesus faria no meu lugar? Se em determinada situação eu estou no tribunal, estou sendo julgado, estou defendendo alguma causa, aí eu pergunto, será que eu devo estar aqui?
O que Jesus faria no meu lugar? Então tem certas situações que nós nos colocamos nela, né? Igual nós compartilhamos esse dia, um irmão compartilhou comigo e falou assim: pastor, eu vivo uma situação que eu estava trabalhando num lugar que a pessoa falava horrores de coisas, é um lugar que não me agradava mais, que machucava o meu coração, machucava, né, tudo aquilo que eu creio. E o que o Senhor fez? Tirou ele daquele lugar e levou para outro. Então a gente vê que o cuidado de Deus, mas existe também um processo de esforço, de querer andar com o Senhor, de querer fazer aquilo que é agradável ao Senhor, de querer ser santo diante das situações. Então isso a gente tem que ver que é bondade de Deus. Deus continua sendo bom e cuidando do seu povo. Por mais que o seu coração seja ruim, você já foi alcançado, não tem mais volta. Já parou para pensar sobre isso? Não tem mais volta. A sua volta agora é só na hora que Jesus voltar, porque Ele já te alcançou. Uma outra coisa que a gente vai aprender aqui nos momentos decisivos e transformadores com Deus é quando você pode aprimorar a sua capacidade de ouvir a Deus. Quantos de nós passamos por problemas diários e não conseguimos ouvir a voz do Senhor? É uma dor, é um problema, é um menino, é a família, é a mulher, é as finanças. Mas Paulo, lá em Atos 9:4, diz que ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quantos de nós já fomos perseguidores de Cristo? Lá vai o crentinho. Eu já fui. E eu nasci num lar cristão. Né? Chegou uma época que eu falei assim: os crentes lá. Né? Mas teve um momento na minha vida que eu tive um momento decisivo com o Senhor. Eu falei: ou vai ou racha. E foi esse momento que nos trouxe de volta para a igreja. A Vanessa já estava na igreja. Por quê? Porque são experiências que a gente vai acumulando, são raízes de religiosidade, raízes de amargura, raízes de falta de perdão que a gente vai acumulando no nosso coração e que a gente não consegue ouvir a voz do Senhor. Mas naquele dia eu ouvi a voz do Senhor. Eu escutei Ele me falando: volta para casa. E voltar para casa era para voltar para a casa da minha mãe. E consequentemente para a casa do Senhor. Eu estava na rua. Né? Por isso que o Senhor Jesus fala em João 10: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Por isso que eu já falei, ninguém pode arrancar você da mão do Senhor. Você pode até tentar escapar, mas o Senhor já te pegou. Né? Então ponha no seu coração essa verdade. Sirva com amor, sirva com inteligência, né? Cresça no Senhor, né? Faça o seu melhor, dê o seu melhor, doe o seu melhor. Tudo isso faz com que você vai crescer. Como a pastora falou, uma medida recalcada, transbordante, vos darão. Então é isso, né? Quanto mais eu tenho, mais eu quero do Senhor. Quanto mais eu conheço o Senhor, mais eu quero conhecer. É isso que Paulo nos ensina. Olha, quanto mais eu sabia dele, quanto mais eu falava dele, mais experiências eu tinha com ele. Que não seja só experiência, porque tem gente que só vive de experiência. Só fica procurando experiência e procurando boca dos outros para falar. Mas mais do que isso, viva uma vida diária com o Senhor. Tem intimidade, experiências pessoais com o Senhor. Nós estamos fazendo um devocional que chama Experiências com Deus, que é um devocional diário que a gente tem tentado fazer diariamente. A gente não consegue fazer online diariamente. Às quintas-feiras a gente faz, mas diariamente nós temos parado para refletir sobre aquilo que o Senhor está falando. Que toda manhã a gente está trabalhando sobre isso. Mas ouvir a voz de Deus é tão simples? Não é não. Se você não estiver preparado, você não ouve nada. Tem que aquietar a sua alma, aquietar o seu coração. A primeira coisa, aquiete, quietude. Tenha quietude, né? Se aquiete para que você possa ouvir a voz do Senhor. Nas suas orações, procure ter visões.
Senhor, me mostra, Senhor, me fala. Senhor, eu preciso te ver, eu preciso ouvir. O que o Senhor quer que eu faça? Ouvir a voz do Senhor. Fala que, se o Senhor estiver de costa e a Vanessa conversar, eu sei que é ela. O Senhor também nos conhece. Por que eu não conheço a voz do Senhor? Os meus filhos, se eles estiverem conversando, eu falo, chegou. Vai lá que abrir a porta que eles chegaram. Acho que todos nós somos assim. As pessoas que passam na nossa vida, nós temos uma memória auditiva de quem é aquela pessoa. E essa memória traz ao nosso coração sentimentos, situações de alegria ou de tristeza, dependendo da pessoa, né? Agora, quando eu ouço a voz do Senhor, né, o meu coração se alegra, porque eu sei que é o Senhor que está falando comigo. Ele está falando ao seu coração. Ele quer que você faça aquilo que Ele te chamou. Então, olhe, nas suas orações, Senhor, aumente a minha capacidade, me ensina a ouvir a sua voz, me ajuda, Senhor, a viver isso de uma forma diferente. O que nós também podemos aprender com esse texto, que renovar diariamente a sua compreensão da obra perfeita e completa de Cristo. A obra de Cristo, perfeita e completa, ela não tem que ser lembrada só no dia da ceia, só na nossa igreja, no primeiro domingo do mês. Ela tem que ser renovada diariamente na minha mente e no meu coração. Porque quando eu sei quem é o Senhor, eu sei para onde que eu estou indo. Eu sei que caminho eu percorrer. Eu sei que dificuldades virão, mas que Ele está comigo. Pode ter tempestade, mas vai passar. Saulo, 9,5. Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou Jesus, a quem você persegue. Todos os momentos nossos, decisivos na nossa vida, nós sempre perguntamos quem é Deus. Deus, o Senhor esqueceu de mim? Está passando por uma luta, por uma dor, por uma dificuldade, por um problema. Fala, Deus esqueceu de mim. Deus não se esquece dos seus filhos. E nós também sempre perguntamos para nós, quem nós somos? Quem eu sou diante do Senhor? Quem eu sou na minha vida? Quem eu sou na minha casa? Quem eu sou na minha escola? Quem eu sou na minha igreja? Quem eu sou? Você pode responder isso para você, ao seu coração? Como você tem andado, como você tem feito? Quem é você na sua casa? É aquele marido atencioso, provedor, amoroso? É aquele que faz, né, aquilo que é desejável? Ou é aquele que não está nem aí? Que vive de qualquer jeito, empurra de qualquer jeito, não quer resolver? E assim também a mulher. Mulher rixosa, mulher difícil. Quantas mulheres reclamam do marido, mas não vê a sua situação, não olham para elas. Quem eu sou? O marido é o culpado. Olha, o pastor é ele. É igual a história da velhinha que estava lá com 80 anos reclamando do marido. Oi, pastor, eu não aguento mais, né? Ele me magoou muito, ele fez muitas coisas comigo, né? O senhor tem que fazer alguma coisa. O que aconteceu? Onde está seu marido? Ele morreu tem 10 anos. E ela já 10 anos falando ainda do homem que morreu. Reclamando da vida, né? Difícil, rancorosa, guarda no coração tudo isso. Então renove diariamente o sacrifício do Senhor. Renove, né, o perdão que Ele teve por você. Pense, né, que a obra dele foi completa e perfeita, que Ele veio para poder te salvar. Por isso que Ele respondeu, eu sou Jesus. Saulo, olha, tudo o que você sabe vai virar trapos de imundície. Por quê? Porque eu sou Jesus, e eu estou te chamando porque eu vou mudar a sua história. Você vai ser instrumento nas minhas mãos para poder fazer a minha vontade. E quando a gente fala sobre isso, a gente fala, Senhor, isso é muito pesado para mim. Esse encargo não foi para mim não, foi para outro que o Senhor está falando.
Então, ter experiência espiritual é você estar com vontade de servir ao Senhor, né? Você ter consciência da presença de Jesus. Quando eu tenho consciência de quem é Jesus, a minha mente trabalha e recebe essas informações, e elas são captadas, elas são colocadas dentro da minha mente, ela desce para o meu coração. Eu falo que o meu coração, muitas pregações eu já falei que o nosso coração é a nossa mente. Tudo começa na mente. Se você não trabalhar a sua mente, o seu coração vai sendo um coração duro e difícil. Se a sua mente não for trabalhada, se você não abrir a sua mente para ser renovada, você vai continuar vendo totalmente embaçado. Quando a gente vê em Gálatas 2,10, diz assim: fui crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Aleluia! Essa é a declaração de Paulo. E você pode declarar isso? Já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim? Eu tenho muita coisa para consertar ainda, gente. Mas Cristo vive em mim. E a gente tem que ter essa caminhada de fé, de esperança, de perseverança, de entendimento de que eu estou sendo renovado diariamente. Da mesma forma que Efésios 1, 18 e 19 diz: oro também, Paulo estava dizendo, oro também para que os olhos do coração. Quem diz que coração tem olho? Né? Eu sabia que era coração, não sabia que tinha olho. Eu sei que tem algumas coisas, da minha mãe trocou algumas ali, né? Algumas pecinhas que faltavam, né? Que estava ruim. Mas assim, agora o Paulo vem falar para nós, olha, né? Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele os chamou, né? As riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder para conosco, os que cremos conforme a sua atuação da sua poderosa força. Existe uma força de Deus sobre você que você não entende o que é. Deus é poderoso. E o poder dele é um poder dínamos, né? Para explodir, para estourar, para mudar a situação. Mas os olhos do seu coração têm que ser iluminados, porque se o seu coração não tiver luz, você vai continuar tendo o coração fechado, um coração duro, um coração difícil. Amém? E também nós podemos aprender em Atos 9, 6, levante-se, entre na cidade, alguém lhe dirá o que você deve fazer. Obedecer sem restrições às orientações de Deus. Paulo não conhecia Jesus. Ele teve uma luz, uma voz, e falou para ele: eu sou Jesus. Ele podia falar: quem é o Senhor para falar, para eu poder entrar na cidade? Eu vim aqui para poder pegar esse povo e matar todo mundo. Mas aquela situação de humildade que ele teve, de entendimento, ele se humilhou naquela situação, entendeu quem Jesus era, e ele se levantou e foi para a cidade, cego. Fala que quando ele estava cego, né, talvez tenha sido o período que talvez ele mais tenha sentido a presença do Senhor. Ele orou e jejuou 3 dias. 3 dias orando e jejuando para um Deus, para um Jesus, que ele esperava uma resposta para tudo aquilo que estava acontecendo, porque ele não entendia nada. Como é que ele poderia entender alguma coisa? Ele apenas caiu por terra, se levantou cego, ouviu essa voz, obedeceu e estou aqui. E agora? O que eu vou fazer? Vou orar. Não vou comer, não vou beber, vou orar. Senhor, fala comigo de novo. O que eu devo fazer? O que eu devo fazer? Então, obedecer sem restrição é ouvir a voz do Senhor e falar: olha, Senhor, o Senhor falou, está obedecido. Vamos lá e vamos fazer. Eu lembro de um dia que eu estava aqui, Patrícia estava aqui. Patrícia estava passando por um problema de enfermidade, e ela veio para orar. O Senhor falou: não ore com ela. Eu nem te contei isso.
Mas o dia que o Senhor falou, ore com ela, foi o dia que eu orei para ela e entreguei uma palavra para ela. Obediência àquilo que o Senhor estava falando. E eu não sou de fazer isso. Mas que foi nítido a voz do Senhor naquele dia, sobre a cura na vida dela. Então, são certas coisas, são momentos que a gente tem que obedecer sem restrição, o que Deus está orientando. O primeiro dia que ela chegou chorando, buscando ao Senhor, clamando, veio um dia, veio outro dia, chorando. E no meu coração, eu poderia ter ido lá e orado com ela, mas a hora que eu fui orar com ela, Deus falou comigo, que não era aquele dia. Existia um momento ainda, estando sendo preparado para encontrar com ela. Esses momentos ficam gravados no meu coração, na minha alma. Nós também podemos aprender que nós temos que aprender a consagrar todas as áreas da nossa vida a Deus. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não conseguia ver nada. E eles o levaram pela mão até Damasco. Por 3 dias ele esteve cego, não bebeu e não comeu. Ou seja, ele estava de jejum. O jejum nos aperfeiçoa, o jejum nos prepara. Bispo de Cesareia, Basílio, ele diz assim sobre o jejum: o jejum produz profetas e dá mais força aos homens fortes. Só faz jejum quem é homem forte. Pessoas fracas não fazem jejum. Mas quanto mais ele faz, mais forte ele fica. Da mesma forma que o jejum torna os legisladores sábios, ele é o salvo-conduto da alma, o companheiro confiável do corpo, a armadura do campeão, o treinamento do atleta. Forte, não é? O jejum é poderoso para te fortalecer nas suas lutas, nas suas dificuldades, para poder te preparar, para poder te armar, né? Para poder colocar uma armadura sobre você, para fazer um treinamento sobre a sua alma, para que a sua alma tenha um salvo-conduto, né? É este jejum que te prepara, este jejum que te transforma. Então, quando eu vejo sobre isso a história de Paulo, é muito mais do que uma história que a gente conta para a criança. É uma história que a gente vive, que a gente consegue entender o propósito do Senhor, de transformar a vida daquele homem da mesma forma que ele alcançou você para transformar a sua vida. E os resultados desses encontros é que você é transformado. Você é transformado pelo poder de Deus. Atos 9:11 diz que o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando. Quando Ananias é enviado para aquela casa, a primeira coisa que Ananias quis fazer era o quê? Desobedecer. O senhor está ficando louco. Eu não vou lá falar com esse homem, porque ele quer matar todo mundo. Mas quando você foi tocado pelo Senhor, né? Ananias obedeceu, foi lá e Deus tocou a vida de Saulo, e ele foi transformado, e os olhos dele foram abertos. E ele foi impulsionado para aquilo que ele estava sendo preparado. Aqueles 3 dias foram momentos de preparação de um homem para cumprir um propósito. Foram momentos de preparação do homem para ser cheio do Espírito. Foram momentos onde ele foi liberto das suas amarras, que ele foi liberto de tudo aquilo que prendia ele. Um passado que era um passado difícil, avassalador, porque ele tinha que quebrar tudo aquilo, toda a religiosidade, tudo que ele entendia, ele teve que jogar por terra e falar: Senhor, é agora. E os olhos deles foram abertos. 9:17 fala que então Ananias entrou na casa e pôs a mão sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito. Amém? Então, e a última coisa que nós vamos aprender, que depois que nós temos um encontro com o Senhor, que você é conectado a uma igreja. Saulo foi conectado a um povo, a um entendimento. 9:18 continua dizendo: imediatamente algo como escamas caiu dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se,
foi batizado e depois de comer recuperou as forças. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Você é conectado à igreja. Quando você é cheio do Espírito, quando você entende o propósito do Senhor, quando você obedece à voz dele, quando o Espírito Santo fala com você. Fala que Paulo, naquele momento, ele foi tocado, ele ficou algum tempo parado ali, junto com os discípulos, aprendendo sobre Jesus, com aqueles que andaram com Jesus. Ele foi discipulado por eles, mas a partir do momento que o coração dele estava tão incendiado, que ele falou: não dou conta mais, eu tenho que ir, tenho que pregar. E ele foi para as sinagogas onde que ele era o quê? Judeu, né? Que ele foi para lá para poder pregar e falar desse amor de Deus, para falar desse Jesus que ele se encontrou, para falar desse Jesus onde que ele se conectou, para falar desse Jesus, né, que mudou a história dele. E é este Jesus que continua presente e vivo no nosso meio. É esse Jesus que está aqui nessa noite e está ministrando ao seu coração. Eu não sei qual a sua luta, qual a sua dor, qual a sua dificuldade, quais as suas indagações, o que você veio buscar aqui nesta noite, mas Ele é poderoso para criar um momento inesquecível e decisivo na sua vida. Eu quero te convidar a ficar em pé, para que nós possamos orar ao Senhor, que você possa colocar a sua vida diante do Senhor, para que você possa pensar: Senhor, quantos momentos eu já tive de idas e voltas, mas eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero que seja algo definitivo, decisivo, que a minha vida seja mudada, que a minha vida seja impactada pelo poder da Tua presença. É a Tua presença neste lugar que move os nossos corações. É a Tua presença neste lugar que enche este ambiente. O ambiente é transformado não por nós que estamos aqui, o ambiente é transformado pela presença de Jesus. Amém? Feche os seus olhos. Vamos. Enquanto você coloque a sua vida diante do Senhor. Amém? Aleluia. Sim, Jesus. Pai, Espírito Santo de Deus, glorificado seja o Teu nome, Senhor. Nós rendemos graças ao Senhor, ó Deus, porque é a Tua presença neste lugar que move os nossos corações, ó Deus. Sim, Jesus, fala conosco, Senhor, ministra sobre cada vida, sobre cada um dos Teus filhos, ó Deus, ministra essa verdade, ministra o Teu querer, ministra o Teu poder, ó Deus. Se algum dos Teus filhos que estão aqui nesta noite, ó Pai, estão em dúvida sobre a Tua presença, sobre o Teu poder, que o Senhor possa tocá-lo de uma forma definitiva, Senhor. Enche, Senhor, a vida do meu irmão, toca este coração, Senhor, para que ele seja transformado pelo Teu poder, ele seja transformado pela Tua presença, ele seja impactado, Senhor, por um encontro com o Senhor. Esses momentos, ó Pai, que nós temos aqui, que sejam momentos definitivos de nós tomarmos uma posição diante da Tua igreja, diante daquilo que o Senhor nos delegou, diante daquilo que o Senhor colocou para nós. Ajuda-nos, Senhor, diante das nossas lutas, ajuda-nos, Senhor, nas nossas dificuldades, Pai. Aqueles que estão passando por problemas pessoais, íntimos, ó Deus, que o Senhor possa colocar a Tua boa mão, Pai, e trazer o renovo do Senhor. Aqueles, ó Pai, que precisam, Pai, de ver o agir do Senhor, que precisam de provisão, que precisam de um trabalho, que precisam ser trabalhado nas suas finanças, ó Deus, que o Senhor possa derramar também do céu sobre essas pessoas, ó Pai. Nós queremos receber do Senhor nesta noite, ó Deus. Que esta ceia que vai ser ministrada nesta noite seja uma ceia que não seja um pão e um cálice, mas que seja a Tua presença viva neste lugar. Enche, Senhor, este ambiente. Senhor, que o Teu aroma seja agradável. Pai, que os Teus olhos, os olhos do nosso coração possam entender, ó Pai, o Teu propósito.
Fala, Senhor, a cada um. Ministra, Senhor, a cada um. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor. Declare isso, meu irmão. Santo, santo, santo é o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Jesus é aquele que veio para mudar não só a história de um povo, mas a história da humanidade, de todo um povo, de toda uma nação, de toda uma família. Quando Jesus faz parte da sua casa, Ele entra na sua casa, toda a história é transformada. Quando Ele entra na sua casa, os ambientes são transformados. Se há algo pesado na sua casa, algo difícil, descarta, tira todo espírito de religiosidade de dentro da sua casa, de dentro do seu coração, para que você possa ver com clareza quem é Jesus, que você possa sentir quem é Jesus, que Ele possa ministrar sobre a sua vida e o seu coração nesta noite, no nome de Jesus. Aleluia. A paz do Senhor, igreja. Quero convidar os presbíteros e os diáconos que irão nos auxiliar aqui na entrega dos elementos. Amém? Nós temos agora uma outra parte do nosso culto, que é a Santa Ceia ao Senhor. Amém, irmãos? Como o pastor William disse em sua oração, Santa Ceia não é apenas o cálice e o pão. Santa Ceia não é só esses elementos. A Santa Ceia é um dos meios de graça disponíveis para a igreja. O que é um meio de graça, irmãos? Meio de graça são atividades que nós desenvolvemos aqui em comunhão com a igreja, onde Deus distribui ainda mais graça aos nossos corações. Então isso aqui não é meramente uma refeição, não é um pouquinho aqui de suco de uva, não é um pedacinho de pão, mas é um momento em que a nossa comunhão com o Senhor, ela é solidificada. É um momento em que nós renovamos e fortalecemos a nossa fé. Amém, queridos? Isso é um meio de graça. É uma atividade na qual Deus comunica ainda mais a sua graça aos nossos corações. E nós fazemos isso todas as vezes, todo o primeiro domingo do mês, em memória daquilo que Cristo fez por nós na cruz. E sempre que nós participamos da ceia, nós relembramos do que isso significa, para que nós possamos participar de forma consciente daquilo que Ele fez por nós na cruz. E o que Ele fez, queridos? O que Ele fez na cruz nada mais é do que nos dar vida. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. É isso que diz o texto de Efésios 2. Em Romanos 6 também diz que nós éramos escravos do pecado, miseráveis, pobres, cegos e nus. Essa era a nossa condição. No início do Éden, o homem tinha plena comunhão com Deus, mas isso foi quebrado, isso foi interrompido pelo pecado, de modo que após o pecado ficamos escravos dessa condição, escravos do pecado, mortos em nossos delitos e ofensas. Mas Cristo na cruz nos tira dessa condição, amém, queridos? E nós queremos relembrar isso aqui nessa noite. Cristo nos livra dessa condição. Ele restaura a nossa comunhão que havia sido quebrada por conta do pecado. Devido à sua misericórdia e o seu amor, agora nós temos vida em Cristo Jesus. Irmãos, e aqui na ceia nós lembramos não só do que Ele fez, mas do que ainda irá acontecer com a igreja. Amém? Em João 14 diz: na casa do meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos um lugar, e voltarei e vos levarei para mim mesmo. Então a ceia relembra esses elementos, o que Ele fez e o que ainda Ele fará. E quando Ele voltar, nós teremos essa comunhão plena. Nós teremos essa comunhão restabelecida de modo pleno. Nós estaremos com Jesus nos céus. Amém? Irmãos, e esses elementos que aqui estão prefigurados, esse pedacinho de pão, ele representa o corpo de Cristo que foi entregue na cruz em nosso lugar.
o corpo de Cristo que recebeu o castigo, o corpo de Cristo que pagou a nossa dívida, o corpo de Cristo que nos livra daquela condição de escravos. Essa condição que nós fomos libertados foi pago pelo corpo de Cristo, simbolizada por esse pedaço de pão. E esse cálice, ele representa o sangue da nova aliança. Amém, queridos? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscrevereis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Restauração da comunhão. Amém? É isso que esses elementos representam. Eu quero te convidar nessa noite, todos vocês que estão em paz consigo mesmo, em paz com seu irmão, em paz com Deus, a participar desses elementos, a participar dessa Santa Ceia, em memória disso que eu acabei de falar para vocês. Amém? Então, quem for participar, permaneça de pé. Vocês podem distribuir os elementos enquanto a equipe de louvor canta uma música. Irmãos, você que já recebeu o elemento, tenha um momento de consagração ao Senhor, de oração, de entrega ao Senhor, amém? Salvador da minha alma, sofreu por tanto amar a humanidade, seu sangue é salvação. Jesus Messias, o justo se Todos receberam, irmãos? Alguém ficou sem receber? Faz um sinal com a mão, por favor. Aí em cima, aqui na frente, todo mundo recebeu? Amém? Irmãos, como eu disse, esse pedaço de pão representa o corpo de Cristo e esse suco de uva, o sangue de Cristo. Quero te convidar para a gente poder fazer uma oração para a consagração desses elementos. Abaixa a cabeça e feche seus olhos, amém? Senhor, nesse momento nós consagramos esses elementos, Pai. Pai, nós que entendemos esse significado desse pedaço de pão que representa o corpo do Senhor, que foi entregue ali na cruz em nosso favor. E esse cálice, Pai, que neste momento representa o sangue do Senhor, o sangue da nova aliança, Senhor, onde o Senhor escreve as suas leis no nosso coração, na nossa consciência. Nós consagramos esses elementos nessa noite ao Senhor, em memória daquilo que o Senhor fez por nós. Amém, irmãos? Irmãos, o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, diz assim: e tendo dado graças, partiu o pão e disse: isso é o meu corpo que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Podem comer do pão.
Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Podem participar também do cálice. Fique na liberdade de ter um momento de oração ao Senhor. Se você quiser se ajoelhar, ou ficar sozinho, ou ficar com a sua família, mas tire um momento de oração ao Senhor, de agradecimento. Amém? Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor, que me leva à verdade. Traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande. Senhor, nessa noite a nossa alma se regozija na Tua presença, Senhor. Nós cantamos ao Senhor, nós louvamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor por Teu grande amor com que o Senhor demonstrou para nós ali naquela cruz, Pai. Nós cantamos ao Senhor pela Tua obra salvífica em nosso favor, Pai. Nós regozijamos, nós Te adoramos, nós Te bendizemos, Pai. Obrigado por ter morrido a nossa morte. Obrigado por ter se entregado na cruz em nosso favor, Pai. Obrigado por ter recebido o castigo que nós merecíamos receber, Senhor. Nós Te louvamos, nós Te bendizemos, Senhor. Obrigado, Pai, porque agora nós temos um novo pacto com o Senhor, um pacto de sangue, uma nova aliança, Pai. Nós Te louvamos por isso, Senhor. Te agradecemos pela obra da cruz em nosso favor. Renova em nossas vidas nessa noite. Renova em nossas vidas a esperança da nossa fé, Senhor. Porque queremos que um dia o Senhor virá buscar a Tua igreja e nós iremos morar com o Senhor nos novos céus e na nova terra, Pai. Renova em nós, Pai, essa esperança, que sejamos perseverantes até o fim dessa caminhada que o Senhor preparou para nós. Nós Te louvamos e nós bendizemos o Teu santo nome. Obrigado, Senhor. Nós Te louvamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, igreja? Pastor William, Pastor Cid. Pai do Senhor, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e ricas consolações do Espírito Santo, esteja sobre sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe em nome de Jesus. Vá em paz.
Para a glória do Senhor.